Olá, meu querido e minha querida, seja bem-vindo ao canal da Comunidade Cristã Nova Aliança. Que essa palavra fale ao seu coração. Aleluia. Eu convido a igreja a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, versos de número 14 em diante. Quem achou, diga amém. Diz a palavra do Senhor ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, e não é nem quente e nem frio, estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida, e não preciso de nada. Mas você não sabe o que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e o colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aquele que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aleluia. Podemos sentar, queridos. Quero saber se nós temos algum visitante aqui, por favor, para me enxergar melhor. Se tem alguém que está pela primeira vez, fique de pé só para a gente dar boas-vindas, por favor. Temos um lá, temos lá. E o que é que a gente diz para esse pessoal? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Sejam bem-vindos mesmos, né? Querido Espírito Santo, meu amigo, quem sou eu sem o Senhor? Que o Senhor coloque as palavras corretas nos meus lábios. E está aqui um grupo de pessoas que não veio para me ouvir, mas veio para ouvir o Senhor. Porque o Espírito Santo, o Senhor é que convence. Que eu diminua e o Senhor cresça, e que este lugar seja totalmente invadido por Senhor. Em nome de Jesus, e todos digam. Queridos, eu e você sabemos que existem 7 cartas, e que essas 7 cartas nós podemos trazer para os dias de hoje. E hoje nós estaremos falando algumas coisas sobre a carta de Laodiceia. Engraçado que eu estava pesquisando, existe no Brasil 13 mil e alguma coisa de mulheres que têm o nome de Laodiceia. Eu não sei, talvez o pai e a mãe não conheciam a Bíblia, né? Vou botar esse nome, né, Aurélio? Mas amém. Queridos, é muito importante que nós venhamos entender algumas coisas. Essa igreja
era uma igreja que, na verdade, digamos, não a igreja, mas a cidade, né? Era uma cidade muito próspera. Eu quero que você entenda isso. Era uma cidade muito próspera, uma cidade, digamos assim, que não tinha problema, né? Entre aspas, né? E eu até anotei algumas coisas aqui para você entender, algumas coisas que faziam com que essa cidade realmente tivesse uma arrogância, uma soberba. O que é que acontecia lá? Né? Em Laodiceia, ela era o centro principal bancário e financeiro. Era uma cidade muito rica. E também era o centro da indústria têxtil da Ásia. Fabricava lã e era muito famosa, muito conhecida por isso. E também era conhecida como a cidade dos melhores médicos da oftalmologia. Havia um colírio, havia um produto que, enfim, era eficaz na época e era muito conhecido. Inclusive tinha uma escola de medicina lá muito famosa. Enfim, e também era o centro das águas termais. Existia lá uma água quente que fazia bem para a saúde. Enfim, só tinha coisa boa naquela cidade, né? Só tinha coisa boa. E quando está tudo muito bom, parece que nós não precisamos de Deus, não precisamos de Jesus. Só para você ter uma ideia, a igreja de Laodiceia, ao invés de ganhar a cidade ganhou a igreja. Ou seja, a igreja não agia diferente da cidade. Aquela igreja não era uma igreja de imoralidade, não era uma igreja perseguida, não era uma igreja que perseguia, era uma igreja que aos olhos humanos não tinha nada errado. Mas, na verdade, era uma igreja que vivia de uma forma acomodada, porque tudo ia muito bem. Possivelmente, naquela igreja congregava muitos homens e mulheres ricas, que faziam parte ali daquela confecção de lã, que faziam parte, quem sabe, do lugar lá que tinha as águas termais. Enfim, era uma cidade turística, viviam muito bem. Ou seja, hoje, nos dias de hoje, se nós analisarmos, a igreja hoje, ela está vivendo de uma forma Laodiceia. Se nós prestarmos atenção, nós vamos perceber que hoje a igreja no sentido geral, a igreja, claro que é perseguida, mas contando do tempo que a igreja já foi perseguida, nós não somos perseguidos. Nós hoje estamos aqui pregando a palavra de Deus tranquilamente, não estamos aqui tensos, achando que daqui a pouco vai chegar algum soldado e mandar nós para fora, metralhar todo mundo. Enfim, nós vivemos numa nação que é livre para pregar o evangelho. E se tudo der certo, vamos estar sempre sendo apoiado pelo nosso presidente, que hoje fala sempre, né, da grandeza do nosso Deus. Mas nós temos percebido que já houve um tempo em que nós conseguimos identificar um homem e uma mulher de Deus. Hoje nós precisamos realmente estar muito no Espírito para identificar um homem e uma mulher de Deus, porque hoje nós temos percebido que há muitas infiltrações dentro das igrejas, ou seja, pessoas que se dizem cristãos, pessoas que se dizem convertidos, infiltrando no meio da igreja, e a igreja sendo enganada por isso. E eu queria que você entendesse algumas coisas através dessa carta da qual é escrito ao anjo. E nós queremos aqui dar o título da nossa pregação desta manhã, que Jesus está à porta. Mas eu queria que você entendesse, porque
eu refletindo essa palavra, porque Jesus está à porta, né? Onde se baseia aqui no versículo de número 20, que nós já vamos falar sobre ele. Só que nós esquecemos que Jesus está à porta, do lado de fora. Quando a gente lê esse versículo número 20, a gente pensa assim: meu Deus, que palavra, né? E é verdade, é uma palavra boa. Só que Jesus estava dizendo: Laodiceia, vocês não me deixam entrar. Eu estou aqui do lado de fora. Se alguém, ou seja, se alguém abrir a porta, né? Não é, olha que é uma forma coletiva. Jesus, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não disse assim, ó, se você abrir, não, alguém, quer dizer, alguém, eu espero que alguém dessa igreja abra a porta para mim. Porque nós precisamos entender que Jesus não é como o diabo, ele não arromba a porta, ele é educado, ele bate a porta. Se você deixar ele entrar, ele entra, embora ele pode tudo. Então ele está no lado de fora, mas nós vamos chegar lá. Então, queridos, olhe bem, nós precisamos entender que tudo que há no céu, que há na terra, tudo, nós acabamos de cantar, tudo ele fez, tudo é dele. Amém? Porém, nós precisamos saber administrar tudo que ele me dá e te dá. Independente do que for, seja dinheiro, seja a família, seja o seu carro, seja, enfim, tudo que você ganha dele, que ele dá, nós precisamos saber administrar. Acontece que o ouro é dele, a prata é dele, mas o que eu vou fazer com esse ouro? O salário que eu recebo é ele que me dá, mas o que eu vou fazer com esse salário? O que Laodiceia estava fazendo com todas as riquezas, com todos os confortos que tinham, era proibido? Não, mas Jesus quer saber o que você vai fazer. Eu me lembro quando um dia eu pedi um carro melhor para Deus, e eu estava chorando na presença do Senhor, porque eu estava cansado de deixar o carro na estrada e vir a pé, quando eu ia para Itajaí. Vivia de uma forma precária. E um dia, quando eu estava pedindo um carro, o Espírito de Deus diz assim para mim: o papai quer saber por que você quer um carro. Mas ele sabe por que eu quero um carro, é para obra. Ele quer saber por que você quer um carro. Eu quero para fazer a obra, eu já disse. Ele quer saber o que você vai fazer com o carro. Daí eu entendi. Tudo que você me pede, você tem que me dizer, porque eu quero que você use naquilo que me agrada. Porque muitas vezes nós usamos as coisas que Deus dá para o adultério, para a prostituição. Nós usamos muitas coisas que Deus nos dá para a discórdia, para discussões, para a ganância, para a inveja, para ciúme e para um monte de coisa. Olhe bem, olha só o que Jesus fala aqui. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio, nem quente. Quem dera fosse frio e quente. Sabe o que Jesus está querendo dizer? Eu prefiro que você seja frio. Eu prefiro que você seja ímpio. Eu prefiro que você não tenha nenhum contato comigo, mas que seja frio. Eu não quero que você seja quente. O quente eu vomito. Sabe por que ele vomita? O quente, sabe quem é? Eu sou crente, mas não sou. Ou seja, eu sou os dois lados. Eu sou aquele que vou à igreja, eu, dizimo, eu oferto, eu faço tudo certinho.
Só que tem o seguinte, né? Eu não sou daqueles crentes careta. Porque tem muita gente que confunde a caretice com ser vergonhice. Porque o que é que eu tenho que entender? Ou eu sou do Senhor, ou eu sou do diabo. Aquele que é do diabo, nós vamos arrancar, em nome de Jesus, vamos trazer para o Senhor. Agora, o quente... Você já experimentou tomar água morna? Não sei se você já tomou água morna. Se eu tomar água morna, com todo respeito, eu chamo o Hugo. Eu vou vomitar. Eu não consigo tomar água morna. Então, olhe bem. Essa igreja era uma igreja próspera, uma igreja que, eu acredito que se fosse nos dias de hoje, vivia trazendo pastor de renome, era pastor Cláudio Duarte, era pastor de... Não estou falando mal dos pastores, eu estou só dizendo que era uma igreja super, hiper conhecida. Mas Jesus estava batendo na porta e ninguém estava abrindo. Então, olhe bem. Ele diz, se você é quente, eu vou vomitar, ele fala. Morno, perdão, o quente não, né? Quente é cheio do Espírito Santo. Porque você é morno e não é nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitá-lo na minha boca. Olha só, você diz ser, você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Daí Jesus fala, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Sabe aquele negócio? Eu não sei se você lembra daquela passagem que diz assim, olha, eu estou com o celeiro cheio, vou regozijar, vou por mim, porque eu estou rico, não preciso de mais nada, né? Da onde o Senhor disse assim, seu tolo, não sabes tu que, né, pediram a tua alma. Então, olhe bem, eu creio que a igreja de Laodiceia, ela pensava assim, não preciso de nada, eu sou rico. Não tem aquele, eu sou rico, né? Não tem aquela frase aqui, eu sou rico, não preciso de nada. E eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. O Senhor, Ele é aquele que quer que eu e você vivamos muito bem. Mas se tem uma coisa que entristece o nosso Senhor Jesus, é que a gente venha amar o material mais do que Ele. O que é que estava acontecendo com Laodiceia? Estava amando o dinheiro. E quem ama o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não tem nenhum mal que não venha para uma pessoa que ama o dinheiro. E quando ele falou que eu sou rico, o que é que Jesus fala? Não, tu és pobre. Tu és pobre, miserável e nu. Então, queridos, a maior riqueza que nós podemos ter nas nossas vidas é ter verdadeiramente Jesus no nosso coração. Olhe bem, queridos, quando nós começamos a nos apoiar naquilo que é lógico, ou seja, né, não se apoia nos estribos, ou seja, não se apoia ao dinheiro, não se apoia ao poder, porque isso tudo vai desmoronar. Nós precisamos entender que isso é verídico. É verídico. Quando Jesus prega o evangelho, embora ele é o rei dos reis, ele disse, o filho do homem não tem nenhum lugar para botar a cabeça. As raposas têm os seus covis, mas eu não tenho. Você mesmo assim quer me ter? Pastor, o senhor está querendo dizer que nós precisamos ser pobres, então não podemos ter? Não é isso que eu estou dizendo. Mas uma coisa você sabe, é mais fácil um camelo entrar no buraco de uma agulha que um rico herdar o reino do céu. Eu e você sabemos disso. Eu e você sabemos que existem muitos evangélicos ricos que são narcisistas e não aquele que investe na obra.
Como assim? Você vai procurar no dicionário. Que é narcisista. Muitas pessoas barganham com Deus. Vou dar o dízimo para prosperar. Vou ofertar para prosperar. Vou ajudar o pastor porque vale a pena, porque daí eu vou ser abençoado. Enfim, não pensando na salvação, não pensando nas almas, apenas tratando Deus como algo seu, apenas seu. Deus é meu, é meu, é meu. Claro, eu até falo que o meu Deus, mas ele não é só meu, é de você também. E tem muitas pessoas que gostam de tratar Deus como seu particular. Deus gosta mais de mim porque eu levo a melhor oferta. Deus gosta mais de mim porque eu nunca pifei com o dízimo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Laodiceia pensava dessa forma. Deus nunca vai nos abandonar. Olha só o nosso templo, que lindo. Olha o sacerdote como se veste bem. Olha só todo mundo bem. Olha só que coisa linda. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito de Deus fala à igreja. Aleluia. Olha só o que Jesus fala no versículo 18. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Olha só. Aleluia. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E o colírio, olha só, Jesus, ele aproveita esse leque para falar sobre, porque lá nós somos os melhores oftalmologistas, porque lá nós temos a melhor lã, enfim, lá é tudo. Só para você ter uma ideia, vai lá onde estava Laodiceia para ver se tem alguma coisa. Está tudo deserto, tudo acabado, tudo arrasado. Então olhe bem, o que é que acontece? Jesus estava dizendo: compre de mim o ouro, compre de mim, coloque vestes brancas. Parece que eu estou vendo Jesus: ei, você tem que comprar, é o meu ouro. Ou seja, se você ter o que eu tenho, você sim vai ser a pessoa mais rica do mundo. O que fez aquele jovem rico? Aquele jovem rico, ele conhecia a palavra. Quando Jesus cita os 10 mandamentos para ele, Jesus cita 6 apenas. 6 mandamentos. Ele com muita arrogância: eu já conheço isso desde criança. Pois é, você conhece desde criança. Engraçado que se você prestar atenção, os mandamentos que Jesus fala, era tudo mandamento que referia a dinheiro. Se você prestar bem atenção, inclusive naquele orar pai e mãe. O que é que Jesus disse então? Você conhece? Conheço, muito bem. Então eu vou resumir tudo isso. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. A Bíblia diz que ele ficou muito triste e saiu. Sabe por que muito triste? Porque tem muitas pessoas que não conseguem abrir mão daquilo que substitui Jesus nas suas vidas. Tem muitas pessoas tristes dentro da igreja. Tem muitas pessoas que pensam igual a Caim, que não conseguem dar a melhor oferta, não conseguem dar o seu melhor. Porque se você prestar atenção, a melhor oferta que Jesus se agradou não foi de um rico, foi de uma viúva. Por quê? Porque ela conseguiu dar tudo que tinha. Sim, pastor, eu tenho que dar tudo que eu tinha. Queridos, o que o Espírito de Deus está querendo falar nesta manhã para mim e para você é o seguinte: que quando eu me entrego a Jesus, eu não me entrego pela metade, eu me entrego por inteiro. Eu não me pertenço mais. Eu sou de Jesus. Eu não vou para onde eu quero. Pergunta para mim se eu gostei de ficar 2 anos afastado de tudo
lá no Guatalá, só naquele mato. O mato é gostoso, mas pelo amor de Deus, né? 2 anos, né? Entendeu? Só que eu estava lá feliz, por quê? Porque ele disse, fica aí até a 2ª ordem. Então, vamos obedecer. Você acha que, sabe, coisas que o Senhor me pede para fazer, que bom, não, coisas que Deus me pede, eu fico chorando 3 dias, igual aquelas crianças assim, eu não quero, né, eu não quero papai, não, mas tem que ser. Quem está entendendo, igreja? Aleluia, Jesus está aqui, amém? Então, meu querido, o mais rico é aquele que tem Jesus 100% com sua vida, amém? Aleluia. E ele diz, eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, portanto seja zeloso e arrependa-te. Olhe bem, Jesus estava repreendendo Laodiceia porque odiava? Não! E se você prestar atenção nas 7 cartas, foi a única carta que foi enviada que não houve elogio. Se você prestar atenção, ele dá uma elogiada lá, mas, porém, tenho contra ti. Agora, Laodiceia, só lambada, só repreensão. Mas, meu Deus, será que Jesus não gostava dessa igreja? Olha o que ele fala, eu repreendo a quem eu amo. Eu vejo muitas pessoas não querendo ser repreendidas por Jesus. Muitas vezes o pastor chama atenção, o pastor diz algumas palavras meias duras, porque a maioria das pessoas gostam de ouvir o que querem. Tem muitas pessoas que vão conversar com o pastor, ou com o seu líder do GA, ou com algum que é que discipula, vão, né? Sabe aquela pessoa que vem conversar com a gente assim, pastor, vê se eu não estou certo. Olha, já começa a conversa assim, ó, vê se eu não estou certo. Ou seja, diga que eu estou errado para ver. Né? Ele começa assim a conversa. Quando a conversa começa assim, eu já me arrepio. Entendeu? Porque a pessoa já vem querendo uma resposta que ele venha se agradar. Por quê? Daí ele sai aí fora e diz assim, ó, o pastor disse que eu estou certo. Entendeu? Mas quando o pastor diz alguma coisa contrária, se tem, por exemplo, bom, conversei com o pastor Alvo, agora vou conversar com o pastor Itamar, para ver se o que é que ele diz. Pastor, vê se eu não estou certo. Daí ele não fica muito contente, vai para o pastor Abel. E depois vai para... Daí não deu certo aqui, ele vai lá para a igreja do A, do B, do C, para ver se alguém diz para ele que ele está certo. Por quê? São pessoas que não querem ser repreendidas por Jesus. Porque se nós somos os sacerdotes, se nós somos os pastores, se nós somos os líderes, nós somos aqueles que estamos autorizados por Jesus a representá-lo aqui na terra. Ou, sei lá, às vezes eu aconselho essas pessoas, bom, se ela tivesse intimidade com Deus, eu ia dizer, vai conversar com Jesus que ele vai responder da maneira certa. Só que eu penso assim, ó, se eu não consigo ser aquele autêntico através do meu pastor, através do meu líder, é porque eu não tenho intimidade com o meu Senhor. Porque o meu Senhor, Ele já coordena tudo, Ele já ensina tudo. Queridos, é muito bom ser repreendido por Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque Jesus perdoa. Jesus perdoa de verdade. Jesus, quando Ele perdoa, Ele não fala mais no assunto. Ele simplesmente perdoa. E é por isso que Ele disse, eu amo, eu repreendo aquele que eu amo. Estava falando isso para esta igreja. E depois, queridos, Ele entra com aquele versículo que você muito conhece. Olha só. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Olha só, se alguém, parece que eu estou vendo, né? Ele batendo.
Laodiceia, ô Laodiceia, ô Laodiceia, deixa eu entrar. Vocês estão fazendo tudo sozinho. Ô, deixa eu entrar. Eu vou explicar por que as pessoas às vezes fazem tudo sozinho achando que Deus está no negócio. Tem pessoas que não sabem que o Espírito de Deus avisa quando entra, mas não avisa quando... Vou repetir. O Espírito Santo avisa quando entra, mas não avisa quando sai. Se você ir lá a Juízes, você vai perceber que Sansão, quando é cortado o cabelo dele, de verdade que ele cai com a Dalila, mesmo assim, ele sai querendo lutar com os filisteus, mas, ou seja, ele não percebe que não tinha mais poder. Só você lá ler Juízes que fala certinho. Olhe bem. E tem muita gente que não sabe quando o Espírito Santo sai, quando é bloqueado e ainda continua. Daí ele começa a fazer fogo estranho, né? Se precisar dar um saltinho, ele já dá um saltinho aqui também. Ou então, lê a palavra e de vez em quando, se precisar, ele dá uma pregadinha meio chorando, né? Assim, meio chorando, enfim. Começa a ter teatro dentro da igreja. Por quê? Porque Jesus está batendo na porta e ele não pode entrar. Laodiceia estava assim. Eu até me lembro agora de uma historinha que você deve saber, daquele senhorzinho daquele bem assim simples, né? Ele foi congregar numa igreja de Laodiceia, assim, uma igreja elitizante, uma igreja que aquelas, não sou nada contra, mas sabe aquela, não é igual essa cadeira, sabe, que você senta assim, só falta ter aquelas massagens embaixo, né, o cara assistir o culto assim, ó, né, mas aquelas cadeiras bonitas, aquele, sabe, tudo lindo, né, o microfone do pastor todo de ouro aqui assim, ó, né, ninguém vê porque o ouro fica da cor da pele, tal, enfim, tudo lindo. Daí o irmãozinho perguntava para o pastor assim: escuta, pastor, eu queria ser membro aqui, aqui é perto da minha casa, eu moro lá no, né, não sei como é que ele morava perto da igreja. Daí o pastor dizia assim: agora você tem que fazer tal curso. O meu irmão ia lá fazer um curso lá. Daí ia lá fazia mais outro curso. E só faltou o pastor dizer para ele: agora você tem que fazer doutorado. Porque ele começou a encher o guri de curso, mas não queria que o cara se congregasse ali, porque era muito pobrinho. Daí e o moço orava, né? Senhor, eu quero me congregar, aquela coisa toda. E daí passou esse tempo. Daí ele estava orando, tal, e orou, e disse: será que eles não me querem lá? Daí o mocinho viu que não estava dando, saiu. E o pastor um dia estava no banco, sabe aquela filinha abençoada? Hoje quase não tem fila, né? Mas estava aquela filinha e estava o irmãozinho lá. Daí o irmãozinho começou a olhar para o pastor e sorrir, né? Daí o pastor assim, já, né? Aquele negócio assim, olha para lá. Daí o meu irmãozinho falou: ô pastor, o senhor me desculpa que eu saí assim, mas eu vi que parece que eu não era bem-vindo lá, né? Não, mas não, sabe aquela coisa, né? Aquela enrolação. Ó, pastor, mas eu estou feliz porque eu conversei com Jesus. Sabe o que é que ele me disse? Faz 40 anos que eu estou tentando. Ah, não, Jesus falou assim para ele: ó, não fica triste não. Faz 40 anos que eu estou tentando entrar lá e não consegui. Jesus falou para o irmãozinho. Daí ele saiu. Se ele não está lá, eu também não quero ficar, né? 40 anos tentando entrar. Então, queridos, o que é que acontece? Você já ouviu falar daquela frase: parece, mas não é? Mas não é. Como é que eu provo que sou do Senhor? Olha só, Jesus diz assim, ó: estou aqui batendo na porta, posso entrar? Ele diz assim, ó: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha só que coisa linda. Eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele
comigo. Olha só, Ele vai entrar e vai cear comigo. O que é que Jesus está querendo dizer? Se eu bater na porta e você abrir, eu vou ter intimidade com você, com aquele que abrir a porta. Hoje nós estamos aqui numa ceia. Lembra que o pastor Abel tem falado assim, ó, o negócio é mesa. O negócio é mesa. Eu não posso de forma alguma aqui completar tudo que você precisa saber no púlpito. Tem que ter mesa, tem que ter intimidade. Nesse momento eu estou pregando aqui, você está ouvindo, você me conhece, eu conheço você, mas a intimidade quando não tem, fica mais difícil. Por isso que a nossa igreja, o nosso ministério se preocupa tanto com mesa, com relacionamento, com cuidado. Por quê? Porque Jesus Cristo é aquele que não vive com pessoas que não querem se relacionar com Ele. Jesus, Ele necessita que você e eu abramos a porta do nosso coração, porque a casa que Jesus quer habitar, nós somos o templo do Espírito de Deus. Então, amada igreja, por que tantas coisas ruins estão acontecendo nos dias de hoje? Por que as pessoas têm tanta dificuldade de viver uma vida mais tranquila, sem depressão, sem angústia? Hoje nós vimos os crentes totalmente apavorados. Hoje nós vimos algo assim que antigamente era algo assim, meu Deus, está tomando calmante. Hoje nós sabemos que Lexotan, Frontal, Rivotril e outras coisas mais que eu não me lembro são compradas como nós comprava Melhoral quando a gente era pequeno, por excesso. Principalmente, com todo respeito à nova geração, de jeito nenhum eles não aceitam uma dorzinha de cabeça, já vão tomar remédio. E sabe, antigamente a gente não conseguia saber o nome do remédio, hoje está todo mundo treinado. Qualquer pessoa, né, Luana? Qualquer pessoa assim que não tem muito estudo já sabe o nome do remédio. Se ele não sabe, ele sabe aquele que deixa a gente meio tonto, né? Ou podia me dar aquele remédio que eu fico vomitando o dia todo? É porque tem efeito colateral. Não estou fazendo propaganda contra não, tá, Luana? Farmácia é uma benção. É proibido, pastor, tudo isso que eu estou falando? Não. Agora tudo faz mal quando é excesso. Hoje a igreja de Jesus, quer dizer, se Jesus tiver, né? Porque Ele está batendo a porta e nem toda deixa entrar. Mas a igreja que Jesus está, ela tem um fardo leve. Ela tem um jugo suave. Ela não faz mais do que ela pode fazer, porque ela depende de Jesus. Quando a igreja que Jesus não consegue entrar, vou repetir, ela parece, mas não é, ela é uma igreja sofrida. Uma igreja que vive com medo. Uma igreja que não tem a alegria da salvação. Uma igreja que é próspera. Uma igreja, sabe? Enfim. Quem vê, meu Deus, que bênção que é. Mas, queridos, eu quero dizer para você que o desejo do meu coração, que a comunidade cristã Nova Aliança seja uma igreja que escancare a porta para Jesus entrar. Se você é uma pessoa que está escutando Jesus bater na sua porta, deixe entrar. Agora, tem gente que até está abrindo a porta, mas ele abre a porta e diz assim para Jesus: Jesus,
O senhor fica aqui na sala. Fica aqui na sala que eu vou até trazer um cafezinho para o senhor. Mas ele não deixa Jesus passar na sala. Porque quando você vai fazer uma visita que você é íntimo, você é levado para a sala, é levado para o quarto, é levado para outro quarto, é levado para o banheiro, enfim, você conhece a casa toda porque você é íntimo. Então Jesus, embora ele saiba tudo que existe dentro de você, ele conhece todos os teus cômodos, mas ele quer entrar e você, por vontade própria, Jesus, fique à vontade e vasculhe o que o Senhor quiser aqui. Ter intimidade com Jesus não é se envergonhar do pecado, mas é ter certeza que você vai pedir perdão e Ele vai te perdoar. Jesus Cristo, Ele quer que você conte tudo para Ele, mas tudo, não só algumas coisas. Porque, amados, o crente muitas vezes, ele é, não vou dizer sem vergonha, porque é uma palavra muito forte, mas ele tenta dar um nome de Jesus. Sabe como é que ele faz? Quando ele sabe que aquilo que ele vai fazer está errado, às vezes até comprar um negócio, ele sabe que Deus não está querendo aquilo, ele está fora do tempo, ele nem vai orar e nem pergunta nada, não, de ser vergonhinha, como se diz assim, sabe? Não vou falar nada com Jesus porque eu sei que não deve. Ele faz, ele comete o erro. Pastor, será que tem gente que faz isso? Tem, irmãos. Tem pessoas que infelizmente fazem questão de não obedecer. É triste. Olha, amados, nós sabemos, queridos, que Deus avisa os seus santos e profetas o que vai acontecer. Mas muitas vezes nós fizemos questão de não mais lembrar do que Ele avisou, principalmente se isso é algo que não nos agrada. O que Jesus, se você abriu a porta para Jesus, aonde Ele está no seu cômodo? Você deixou Ele esperando no portão? Você deixou Ele estar realmente íntimo com você? Dando continuidade, ele diz: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Quem quer sentar no trono aí? Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no meu trono. Você pode sentar no trono do nosso irmão mais velho, como ele sentou no trono do pai dele. Amada igreja, nós precisamos entender que Jesus, só para você ter uma ideia, quer ver? Deixa eu contar uma coisa que aconteceu aqui, hoje de manhã agora aqui na igreja. Olha, nós sabemos que as pessoas têm dons, né? Eu, por exemplo, se eu chego num lugar, eu tenho discernimento, como está aquele lugar. O pastor Itamar também, quem tem o Espírito Santo sabe disso. Nós sentimos peso ou não sentimos peso? Quando eu botei o pé lá na porta, veio um mal-estar em mim, um mal-estar grande. Eu comecei a faltar o ar, não conseguindo me respirar, e vim andando, fazendo assim, e o Espírito de Deus assim: repreende, porque a palavra que eu te dei confronta algumas pessoas, e confrontar é não com que às vezes não quer concordar. Ao ponto de eu quase chegar ali no pastor Itamar e dizer assim: pastor Itamar, prega que eu estou mal. Mas aquela luta, de repente o Espírito de Deus disse: Jesus está aqui.
Quando ele falou, Jesus está aqui, eu me lembrei, essa igreja abriu a porta para ele. Então eu estou falando com uma igreja nesta manhã que abriu a porta. Jesus já entrou. Agora, a intimidade que vai ter com Jesus depende de você. O que você vai fazer com ele se ele já entrou nessa igreja? Porque, eu vou repetir, Jesus não estava batendo na porta para uma pessoa, para a igreja. Ele disse, se alguém abriu a porta para ele aqui. E ele está aqui. Agora, se ele está aqui, nós temos a oportunidade de verdadeiramente ter uma intimidade com ele. Aleluia. Queridos, hoje é dia de nós renovarmos as nossas vestes. Você lembra que aqui ele falou? Ei, compra de mim o ouro, compra de mim as vestes. Essa manhã é um culto de ceia. Se você se sente como Laodiceia, hoje é o dia de você se tornar Filadélfia, a igreja que agradou o Senhor. Você sabe que a Filadélfia é totalmente oposto de Laodiceia. Era mantida por pessoas escravas, por pessoas pobres, por pessoas, sabe, se fosse no dia de hoje, provavelmente ia ter uma lona. Mas era uma igreja que Jesus estava. Então, vamos unir o útil com o agradável. Vamos viver uma vida confortável, mas com Jesus junto. Com o Senhor dizendo para nós, faz isso ou faz aquilo. Quem tem ouvidos, o que o Espírito está falando à igreja. Maravilha do céu, que essa palavra esteja firmado no seu coração e que a partir de agora, então, você faça dela resplandecer dentro do seu coração. Um beijo, Deus te abençoe e siga o nosso canal para mais conteúdos, para abençoar a sua vida, sua casa e toda a sua família.